Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de português. O dia de hoje nós vamos falar sobre a família e a moradia. Vamos tentar pronunciar o pai, a mãe, a filha, o filho. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. O pai, a mãe, a filha, o filho. Continuando, nós temos aqui os tipos de relacionamento. Para que possa se formar a família, as pessoas têm que se relacionar. Então, a primeira etapa de relacionamento seria o namoro. O namoro. Se tudo der certo, vem o noivado. O noivado. Aí a gente fica noivo ou noiva, tá? E se tudo der certo mais para frente, a gente casa. Vem o casamento, tá? Eu sou casado ou eu sou casada. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Namoro, namoro, noivado, noivado, casamento, casamento. E aqui nós temos o quadrinho da família. O pai, o pai, a mãe, os pais, o irmão, as irmãs, os irmãos, tio, tio, tia, tia, tios, tios, filho, filho, filha, filha, filhos, filhos, avô e o avô masculino, a avô, a avô, os avós, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. O avô masculino, o avô, a avó, a avó, os avós, tá? O acento circunflexo, marca som fechado, o acento agudo, som aberto. Certo, vamos tentar pronunciar mais uma vez. Pai, pai, mãe, mãe, pais, pais, irmão, irmão, irmãs, irmãs, irmãos, irmãos, tio, tio, tia, tia, tios, tios, filho, filho, filha, filha, filhos, filhos, avô, avô, avó, avô, avós, avós. Continuando, aqui nós temos exemplos de orações. Meu primo é desquitado, tá? Meu primo nunca casou, mas ficou morando junto muito tempo com a pessoa. E um belo dia eles se separaram e cada um foi morar para a casa dos pais de cada um. Imaginemos a casa deles, tá? Então, meu primo é desquitado. Minha sobrinha é casada, tá? Minha sobrinha é casada. Eu recomendo que cada um de vocês tente lembrar nos seus parentes e tentem fazer orações, né? Meu primo é solteiro, a minha prima é casada, é desquitada, é divorciada, talvez que vocês possam fazer orações para treinar o vocabulário aprendido.
certo? Continuando. Agora nós vamos falar sobre o tipo de moradia. Casa de campo, casa de campo, casa térrea, casa térrea. Mais uma vez, casa de campo, casa de campo, casa térrea, casa térrea. Eu falo que essa casa aqui é térrea porque não tem andares, é somente um nível, não tem andares para cima. Então, é uma casa térrea. Muito bem. Posso morar também num apartamento. Apartamento, tá? Aqui nós temos a imagem de um prédio ou de um edifício, né? Essa primeira parte aqui nós conhecemos como andar térreo, esse daqui, tá? Daí vem o primeiro andar, o primeiro andar, o segundo andar, o segundo andar, o último andar, o último andar. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. O apartamento, o apartamento, andar térreo, andar térreo, o primeiro andar, o primeiro andar, o segundo andar, o segundo andar, o último andar, o último andar. E nós temos a kitnet, tá? A kitnet é um espaço menor, reduzido. As pessoas podem morar num apartamento e num espaço menor seria uma kitnet, como vocês podem ver aqui, né? Essa daqui é a porta, a entrada, tem uma mesa com cadeiras, tem aqui um pequeno fogão, tem meu quarto e mais para lá pode ter o banheiro, tá? Então é um espaço pequeno, reduzido. Isso daí nós chamamos kitnet. Geralmente mora em kitnet a pessoa que é solteira, ou talvez duas amigas, dois amigos, estudantes também, né? Então, quando estamos na faculdade, moramos em lugares perto da universidade para poder economizar custos e a moradia é muito simples, né? Com pequeno espaço. Então, seria a kitnet. Pensando numa área externa, seria a garagem. A garagem serve para guardar os carros, a moto, talvez a bicicleta, né? A pergunta seria a seguinte: quantas vagas tem a sua garagem? Tá? Então, quero dizer, quantos espaços tem para guardar os carros? Se você fala para mim que tem 2 vagas, então eu posso guardar até 2 carros. Se tem uma vaga, eu posso guardar somente um carro. Então, seria a garagem. Muito bem. E outra área externa, o jardim. O jardim. Daí nós temos a varanda. A varanda. Geralmente a varanda tem os apartamentos na praia, os prédios, né? É uma área externa, então é a varanda. O jardim e a varanda. E outra área externa seria o quintal. O quintal. O quintal serve especificamente para fazer churrasco, tá? No Brasil, a gente adora fazer um churrasco, convidar os amigos, os parentes de fim de semana, num feriado prolongado, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma churrasqueira, podemos fazer a carne aqui, aqui sentamos, tomamos uma cerveja, uma caipirinha, é muito gostoso. Geralmente, quintal tem as casas, né? Porque o churrasco libera muita fumaça. Se você mora em apartamento, você vai ter uma área aí comum, tá? Mas geralmente quem tem quintal são as pessoas que moram em casa, tá? E a pergunta seria a seguinte: você paga aluguel? Se a casa não é sua, você paga um aluguel por mês, tá? Se você tem a sorte de morar numa casa própria, na casa dos pais, então não tem esse problema. Pagamos aluguel às pessoas que não temos casa própria. Certo?
E aqui nós temos a imagem de uma sala escura, tá? É sala escura. E temos uma sala ensolarada. Sala ensolarada, tá? Então, nós vamos tentar lembrar como é a nossa moradia. Qual é a área mais escura, qual é a área mais ensolarada. E aí você tenta lembrar onde você mora e qual é a área mais ensolarada e a área mais escura. Certo. Então, eu posso falar eu moro em, vou usar a preposição em, lembrando que essa preposição vai estar associada com o artigo masculino o, e mais o vai dar no. Se fosse feminino, seria e mais a, na. Tudo depende da palavrinha que você vai usar. Aqui nós temos alguns modelos. Eu moro no kitnet. Eu moro na casa térrea, poderia ser. Eu moro num edifício ou num prédio. Tenho duas formas para falar. Eu moro num apartamento, tá? Vamos tentar pronunciar. Eu moro em. Eu moro em kitnet. Kitnet. Casa térrea. Casa térrea. Edifício, edifício, prédio, prédio, apartamento, apartamento. Mais uma vez, kitnet, kitnet, casa térrea, casa térrea, edifício, edifício, prédio, prédio, apartamento, apartamento. Certo, e aqui nós temos a imagem de uma moradia, é uma casa de 2 andares. Como vocês podem ver, tem um andar e o andar de cima. Então, é uma casa de 2 andares. Nessa casa, nós temos uma porta, uma escada, a garagem com 2 vagas, porque eu posso guardar até 2 carros aqui. Então, a minha garagem tem 2 vagas. Tenho a parede lateral, o telhado, que é algo muito importante no Brasil, porque sempre chove, né? Então, precisamos de um bom telhado. E a janela, que é essa daqui. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. A porta, a porta. A escada, a escada. A garagem, a garagem. A parede lateral, a parede lateral. O telhado. A janela, a janela. Certo. Pensando no casamento, nós ganhamos muitos presentes. O dia do nosso casamento é um dia muito especial, porque amigos, parentes compram presentes para nós, para a nossa nova moradia, para essa nova etapa da nossa vida. Então, sabendo disso, nós podemos fazer uma lista de casamento para ganhar os presentes. Pode ser chamado de lista de casamento ou lista de presentes, porque você vai ganhar muitos presentes que posteriormente você vai colocar na sua nova moradia. Certo. E vamos entender a seguinte situação. No Brasil, quando um casal, ou seja, um homem e uma mulher, decide se casar, elabora uma lista de casamento, em que inclui eletrodomésticos, utensílios, louça, copos, talheres, panelas, objetos de decoração, entre outros, de acordo com seu gosto. Os noivos divulgam então entre amigos e parentes a loja em que sua lista está e estes vão até lá e escolhem um presente de acordo com as suas possibilidades. A loja normalmente se encarrega da entrega dos presentes na residência dos noivos, tá? E agora nós vamos ver uma pequena lista de casamento, tá? Vamos tentar entender mais uma vez a situação. Tá? No Brasil, quando um casal, um homem e uma mulher, decide se casar, elabora uma lista de casamento,
em que inclui eletrodomésticos, utensílios, louça, copos, talheres, panelas, objetos de decoração, entre outros, de acordo com seu gosto. Os noivos divulgam então entre amigos e parentes a loja em que sua lista está, e estes vão até lá e escolhem um presente de acordo com as suas possibilidades financeiras, tá? A loja normalmente se encarrega da entrega dos presentes na residência dos noivos. Vamos ver agora a lista de casamento. E nós temos aqui a nossa lista: máquina de lavar, geladeira, freezer, forno micro-ondas, aspirador de pó, pratos, copos, bandeja, xícaras, aparelho de TV, aparelho de som, toalhas, cobertores, colchas, vaso para flores, cinzeiro, chuveiro, saboneteira, despertador, e tapetes. Tá, então vamos tentar pronunciar mais uma vez. Máquina de lavar, geladeira, freezer, forno micro-ondas, aspirador de pó, pratos, copos, bandeja, xícaras, aparelho de TV, aparelho de som, toalhas, cobertores, colchas, vaso para flores, cinzeiro, chuveiro, saboneteira, despertador, tapetes. Muito bem, então eu recomendo que você elabore sua lista de casamento. Se você já é casado, talvez tenta lembrar os presentes que você ganhou no seu dia de casamento, no dia de casar mesmo, quando você casou. E se você é solteiro, que objetos, que presentes você gostaria de ganhar? Então, eu recomendo que você faça listas de casamento para poder treinar o vocabulário aprendido. Tá. E aqui nós temos um pequeno texto, minha família. Vamos tentar ler. Minha família. Vou contar para vocês como é minha família, como é a nossa casa e o nosso dia a dia. Moro com meus pais e também com meu irmão. De vez em quando a gente briga, mas é apenas discussão. Minha mãe sabe o que é isso. Ela também tem irmão. Ele é o meu tio Paulo, o meu tio do coração. Quando chega o domingo, a ideia é uma só: reunir toda a família lá na casa da vovó, todo mundo ouvindo histórias ao redor do vovô dito. Primo, prima, tios e tias, cachorro, gato e periquito. Tá, vamos tentar ler mais uma vez.
Minha família. Vou contar para vocês como é minha família, como é a nossa casa e o nosso dia a dia. Moro com meus pais e também com meu irmão. De vez em quando a gente briga, mas é apenas discussão. Minha mãe sabe o que é isso. Ela também tem irmão. Ele é o meu tio Paulo, o meu tio do coração. Quando chega o domingo, a ideia é uma só: reunir toda a família lá na casa da vovó. Todo mundo ouvindo histórias ao redor do vovô dito. Primo, prima, tios e tias, cachorro, gato e periquito, tá? Após ter lido essa historinha, você deve fazer uma lista do vocabulário referente à família. Vai ser um ótimo treinamento, tá? Dando continuidade, vamos para a próxima história. Ana tem 20 anos e já tem 2 filhos. O maior tem 3 anos e o menor 8 meses. Ela tem muitas dúvidas sobre a educação dos filhos, mas não tem muito trabalho com as crianças. Tem muitos momentos de alegria. Ela tem uma vavá que ajuda a cuidar dos filhos. O marido tem um bom trabalho, por isso eles têm muito dinheiro e uma casa na cidade e outra na praia. Tem 2 carros e um motorista particular. Mais uma vez, vamos tentar ler a história. Ana tem 20 anos e já tem 2 filhos. O maior tem 3 anos e o menor 8 meses. Ela tem muitas dúvidas sobre a educação dos filhos, mas não tem muito trabalho com as crianças. Tem muitos momentos de alegria. Ela tem uma vavá que ajuda a cuidar dos filhos. O marido tem um bom trabalho, por isso eles têm muito dinheiro e uma casa na cidade e outra na praia. Tem 2 carros e um motorista particular. Tá? Após ter lido essa pequena história, você deve fazer uma lista do vocabulário sobre a família. Tá? E eu recomendo pesquisar as palavrinhas no dicionário. Anteriormente já passei um dicionário que poderia ser o Aurélio Online ou Dício, que é de forma gratuita, está na internet e poderiam pesquisar o significado das novas palavrinhas. Eu também recomendo que façam essa pesquisa. E aqui nós temos nossa árvore genealógica. Vamos tentar pronunciar. Avô, avô, mãe, mãe, tio, tio, eu, irmão, irmão, primo, primo, prima, prima. Mais uma vez. Avô, avô, mãe, mãe, tio, tio, eu, irmão, irmão, primo, primo, prima, prima. Tá? E aqui nós temos outra árvore genealógica. Bisavós paternos, bisavós maternos, bisavós paternos, bisavós maternos, avós paternos, avós paternos, avós maternos, avós maternos, pai, pai, mãe, mãe, você, você. Mais uma vez. Bisavós paternos, bisavós paternos, bisavós maternos, bisavós maternos, avós paternos, avós paternos, avós maternos, avós maternos, pai, pai, mãe, mãe, você, você. Muito bem, então eu recomendo que vocês façam a árvore genealógica. Se você consegue lembrar o nome do seu bisavô paterno, materno, seria legal. Se não, caso contrário, começamos pelo avô ou a avó,
tá? Além disso, eu recomendo que vocês tentem fazer orações dando algumas informações de parentesco, né? Por exemplo, meu pai é professor, a minha mãe é dona de casa, eh, meu avô é médico, né? Dependendo, e assim vai, que vocês possam relacionar e fazer orações para poder lembrar de todo o vocabulário aprendido. Além disso, não deixem de pesquisar dentro da internet os dicionários que eu já recomendei anteriormente e que possam lembrar pouco a pouco o significado e a lista de vocabulário que aprendemos hoje. Da minha parte é só isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.